Olá, alunos do Estudar para OAB, tudo bem? Aqui quem fala com vocês novamente é o professor Eduardo Costa, de Direito do Consumidor. Aquela matéria maravilhosa, a melhor de todas as matérias do nosso exame de ordem, porque é o direito comum, né, gente? É o direito da vida do cidadão. A gente sempre brinca e, na verdade, é uma constatação da realidade de que você pode fazer o curso de Direito e não querer nada com o curso de Direito, mas consumidor você nunca vai deixar de ser. Então é muito importante que a gente conheça bem aí todos os meandros, na verdade, que regem as relações de consumo no Brasil. Principalmente porque a gente está no nosso exame de ordem e a gente tem lá duas questõezinhas chaves que vão fazer muita diferença na nossa aprovação, tá? Gente, hoje, nesse bloco, a gente vai tratar aqui a respeito das fontes do CDC, da competência legislativa para o Código de Defesa do Consumidor, quem pode legislar sobre matérias de consumo, e tratar ainda dos chamados direitos básicos dos consumidores, ok? Então, de todo modo, aqui o nosso objetivo na aula de hoje é que nós possamos retirar os aspectos principais para aquilo que pode eventualmente ser cobrado em prova de vocês. É verdade que questões de competência, questões de fontes do direito do consumidor não são temas que têm caído na prova, mas não é por isso que a gente vai deixar de trabalhá-los aqui, principalmente porque são temas muito fáceis da gente tratar, ok? E direitos básicos do consumidor é um tema que cai com uma certa recorrência, com alguns recortes específicos do artigo 6º do CDC. Mas vamos lá, vamos tratar disso com calma a partir de agora, tá? Nós vamos começar então tratando das chamadas fontes do direito do consumidor. As fontes do direito do consumidor, meus amigos, elas estão lá previstas no artigo 7º do CDC. Que tipo de norma pode gerar relação de consumo? Que tipo de norma poderá ser, então, abarcada pelo CDC para ser utilizado como fundamento para o julgamento de uma relação jurídica de consumo? Essa resposta, ela vem no artigo 7º do CDC. Vamos dar uma olhada na lousa. As fontes do direito do consumidor, como eu disse, elas estão previstas no artigo 7º do CDC. Logo, o que é que a gente precisa verificar aqui? Quais normas, de quais hierarquias podem, então, fornecer conteúdo para o direito do consumidor. Vejam só, vamos lá para a lousa. Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes, ou seja, primeira acepção que a gente faz aqui é de que o CDC não é a única fonte de direito do consumidor, meus amigos. A gente pode ter outras fontes de direito do consumidor, além da Lei 8.078. A Lei 8.078 é a lei principal. Como a gente já tratou nas aulas anteriores, a norma fundamental que fala defesa do consumidor na forma da lei, essa forma da lei vem a reboque do Código de Defesa do Consumidor, da Lei Ordinária 8.078. Só que o CDC, ele não é apenas tutelado, aliás, as relações de consumo, melhor dizendo, não são tuteladas apenas pelo CDC. Elas são permeadas por várias outras fontes normativas. Quais fontes normativas? Bom, podem ser fontes para as legislações consumeristas, tratados e convenções internacionais, das quais o Brasil seja o quê? Signatário, ou seja, não basta existir tratado ou convenção internacional, o Estado brasileiro deve aderir a essa convenção, mas isso aí é assunto para vocês aprofundarem lá em Direito Internacional com o professor Lucas, ok? Ainda, fora as fontes de direito internacional, a legislação interna ordinária, os regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como os princípios gerais do direito, analogias, costumes, equidade e equidade, tá? A gente pode então enunciar isso da seguinte forma. Vamos passar aqui para a gente anotar com mais calma. Observem,
sobre as fontes do CDC, nós podemos falar nas fontes supralegais. Fontes supralegais tratam dos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário, ok? Nós temos as fontes legais, porque as leis em geral, elas podem sim regulamentar matéria de direito do consumidor, leis que não estejam no CDC. Vou dar 2 exemplos para vocês disso, tá? Imagine aqui a lei dos planos de saúde, a lei 9.656 de 98. Ora, é uma lei que trata a relação dos usuários de planos de saúde com as prestadoras, com as administradoras de planos de saúde. É relação de consumo puro, não tem o que discutir, ok? Bom, mas é uma lei que não está regida no CDC. É fonte do CDC? Sim. Por quê? Porque o CDC não exclui outras fontes. A lei do cadastro positivo, que é uma lei de 2010, é 10.414, salvo engano, ela trata da concessão de crédito para consumidores que tenham uma melhor situação creditícia no mercado, ok? A lei do cadastro positivo. Bom, meus amigos, percebam que são 2 exemplos de leis ordinárias que afetam claramente as chamadas relações de consumo, ok? Então, as normas de direito interno, né, elas são fontes do CDC também. E, por fim, a gente trata dos chamados atos infralegais. O Código falou nos atos expedidos por autoridades administrativas. A gente pode pensar, por exemplo, nas resoluções das agências reguladoras. Olha, tem vigorado ainda uma regra canhestra no Brasil, que é a que diz que no transporte aéreo, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, estabeleceu lá que você vai pagar o preço da bagagem diferenciado por fora do preço da passagem de avião, né? A ideia era que isso iria baratear o custo da passagem. E já está comprovado na prática que esse fato não ocorreu, né? Mas percebam que isso não decorreu de lei, e uma das grandes críticas que existe na verdade é nesse sentido, porque quando o Código Civil, usado subsidiariamente pelo CDC, trata do contrato de transporte, por exemplo, a bagagem já está lá incluída. E a agência reguladora vem me chegar aqui e dizer que eu tenho que pagar por fora. De onde vem o fundamento legal? Norma da agência reguladora. Se você parar para pensar numa outra situação hipotética aqui, imagine que se você tiver a suspensão do seu serviço de energia elétrica, a operadora, né, a empresa, ela tem um prazo de 24 horas para restabelecer o fornecimento de energia elétrica, desde quando paga efetivamente a conta ou as contas em atraso. E se esse corte, essa suspensão for indevida, elas têm 4 horas. Tá? Onde é que está escrito isso, Eduardo? Numa resolução da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ok? Então, basicamente, sem excluir outros atos administrativos, mas no direito do consumidor, né, que é massificado e tem serviços regulados aí em massa pelo mercado, a gente trabalha muito, então, com o nosso grande exemplo de atos infralegais, eles decorrem das chamadas agências reguladoras. Ok? Por fim, nessa história, a gente tem as chamadas fontes, normas de integração. Quais são as normas de integração? Bom, vocês já viram isso em teoria geral do direito, que quando não houver norma jurídica expressa para tutelar aquela situação, né, o julgador, o intérprete, ele deve se valer do quê? Da analogia, dos costumes, dos princípios gerais do direito e ainda, no caso do direito do consumidor, né, da equidade. Ok?
Então, o último critério para a gente utilizar como fonte do CDC são as chamadas, vamos retornar aqui, normas de integração. Tranquilo, meus amigos? Olha, o que é que eu quero que vocês percebam? Tá? Como é que o CDC ele vai se relacionar com essas outras fontes normativas? É muito simples. O CDC ele é lei especial. Logo, critérios de antinomia, né? Nós estudamos já isso também na faculdade, né? Critério hierárquico, critério cronológico, critério da especialidade, lei especial, segundo o critério da especialidade, prevalece sobre lei geral. A gente precisa ter em mente que o CDC ele forma um microsistema. E dentro dessa ideia de microsistema, quando se fala tanto em lei principiológica, é o quê? O CDC ele vai aderindo todas as fontes normativas que forem passando pelo caminho que regulem relações de consumo. O CDC ele é muito democrático nesse aspecto. Mas o CDC ele tem um aspecto que não é democrático. Toda vez que uma norma conflitar com o intuito, com o espírito do CDC, o que é que deve prevalecer, gente? O Código de Defesa do Consumidor, ok? As diretrizes gerais do Código de Defesa do Consumidor, exceto se essa outra norma tiver um conteúdo mais benéfico do que o conteúdo do próprio CDC, ok? Mas diante de um conteúdo piorado, a gente vai o quê? Na prática, trabalhar um prazo aí diferenciado, ok? Um tratamento, melhor dizendo, diferenciado para essas questões. Tranquilo, meus amigos? Sobre fontes, eu só preciso consignar uma última situação. Uma mudança que houve na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, no ano passado, em agosto do ano passado, e como os informativos, a compreensão da jurisprudência do STF e do STJ podem cair na prova, é importante que a gente saiba dessa mudança aqui em relação às fontes. Ok? A gente sempre recomenda que vocês se cadastrem para receber as newsletters dos informativos do STJ e do STF. Ok? Cada vez mais o exame de ordem ele tem pedido de vocês o entendimento, a compreensão de como os tribunais superiores vêm julgando as questões. E no direito do consumidor, como eu havia comentado no primeiro dia, na primeira ocasião, é essencial esse entendimento. Porque, como o código tem uma estrutura muito interpretativa, uma estrutura aberta, né? O que o STJ diz sobre o CDC é essencial. Basicamente, o STJ ele delimita a interpretação do Código de Defesa do Consumidor com muito mais vigor do que ele faz em relação a outras normas que têm um conteúdo normativo mais denso, uma norma mais clara em relação à sua redação. Tudo isso porque o CDC ele tem uma estrutura aberta, né, principiológica na redação das suas normas. Tranquilo? Mas o que é que eu queria mostrar para vocês em relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal? Vamos para a lousa. Gente, o Supremo mudou a sua compreensão em relação ao chamado transporte aéreo internacional, tá? E isso tem uma relevância muito grande porque o brasileiro hoje, graças a Deus, ele viaja bastante para o exterior, né? E não raro, quem atua na área do direito do consumidor ou estagiou em juizados, por exemplo, sabe que muitos conflitos ocorrem, muitas ações são ajuizadas questionando esse tipo de situação, ok? Má prestação do serviço de transporte aéreo, no caso, transporte aéreo internacional. Bom, o CDC, ele trabalha o seguinte, ó, a compreensão da jurisprudência era de que, tá? Do Supremo Tribunal Federal, de que afastam-se as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia quando implicarem em retrocesso social ou vilipêndio aos direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. Percebam que o entendimento do Supremo Tribunal Federal na composição plenária do ano de 2009 era de que os tratados que regem a aviação civil, ok? Que são os tratados de
Varsóvia e a Convenção de Montreal e a Convenção de Varsóvia, elas não poderiam se sobrepor ao direito do consumidor, a norma de proteção interna. Portanto, meus amigos, o entendimento do Supremo Tribunal Federal esposado naquele momento era de que não importasse se eu viajasse para dentro do país, ou se eu fosse para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, né? Qualquer problema que eu tivesse em qualquer trecho da viagem, o consumidor poderia fazer uso do Código de Defesa do Consumidor, e não das convenções internacionais sobre aviação civil, das quais o Brasil é signatário. Ok? Só que essa questão ficou pendendo de julgamento pelo STJ, desculpa, pelo STF, e aí a gente teve, né, o que a gente chama lá no processo civil de overruling, ou seja, a gente teve a superação do precedente. Por quê? O STF, com a sua composição plenária atual, ele modificou o entendimento. Então, o que é que eu preciso saber hoje? Vamos lá. Conflitos relativos à relação de consumo em transporte internacional de passageiros devem ser tratados, né, regidos pelas convenções internacionais sobre os temas, ó. As convenções de Montreal e as convenções de Montreal e de Varsóvia, ok? O Supremo Tribunal Federal julgou conjuntamente esse recurso extraordinário e esse agravo em recurso extraordinário aqui, e olha a expressão principal, gente. Isso foi julgado em sede de repercussão geral, ok? Então, o precedente firme que a gente tem do STF hoje é de que não se aplica o CDC nos chamados, no caso dos transportes, do transporte aéreo internacional, ok? Vai viajar para qualquer lugar do Brasil, vai sair de Maceió para São Paulo, vai sair de Curitiba para Manaus, ok, não tem problema, aplica-se o CDC. Agora, transporte aéreo internacional, ok? A gente não aplica mais o CDC. Implicações práticas disso. Hoje eu não posso mais falar em indenização por dano moral em transporte aéreo internacional. Hoje eu não falo mais num prazo prescricional de 5 anos para entrar com ação pedindo danos. Tá? Hoje, embora o CDC fale que as indenizações elas não podem ser tarifadas, ou seja, não pode haver um limite prévio para as indenizações, a Convenção de Montreal justamente faz isso. Ela coloca um valor lá, estipulado para perda de bagagem, para, enfim, outros problemas que vocês possam ter, ok? Então a gente tem que se acostumar com esse precedente, porque é algo recente, agosto do ano passado. Vai fazer um ano agora, mas é uma mudança de perspectiva em relação a tudo aquilo que a gente disse, ok? E foi o Supremo, na atual composição, que entendeu isso, porque o Supremo, na composição anterior, como eu havia comentado, né, ele fazia vigorar aquela regra geral de que qualquer norma que colidisse com o CDC prevalecia o CDC. Ok? Mas agora a interpretação que a gente tem privilegia o quê? O tratado e a convenção internacional. Tranquilo, meus amigos? Massa, vamos lá. Vamos tratar agora da questão da competência no CDC. Bom, lá na Constituição, a gente trata das chamadas, acho que é um dos assuntos mais chatos da Constituição, né? É aquela divisão da competência, o que é competência exclusiva, privativa da União, competência concorrente, onde a gente gasta lá vários artigos, artigos muito complexos, muito grandes, com várias hipóteses, né? Delimitando qual seria a competência aí dos entes federativos, né? Ainda trata da competência dos estados, em concorrência com a União, tem a concorrência específica dos municípios, etc. Aí você vai me perguntar, Eduardo, quem pode legislar sobre direito do consumidor? Essa resposta, ela vem para a gente com tranquilidade, lá no artigo 24 do CDC. Vamos para a lousa. Segundo o artigo 24, tá? Do CDC, da Constituição Federal, a competência para legislar sobre direito do consumidor, ela tem caráter concorrente entre União, Estados e Distrito Federal,
ok? Atenção com aquelas pegadinhas do capeta, porque não é só a União e os estados. O Distrito Federal ele tem status de unidade federativa, ok? Então, estados e Distrito Federal têm o mesmo status, tá? Mas isso não abrange território, isso não abrange autarquias, outras, enfim, outros sujeitos aí de direito público. União, estados e Distrito Federal podem legislar sobre o direito do consumidor. Ok? A gente tem que ter um cuidado, eu vou tratar disso daqui a pouquinho com vocês, da questão da competência de direito civil. Porque quando for matéria de direito civil, a competência é privativa da União. Percebam que aquilo que a gente tratou nas primeiras aulas, mais uma vez, não era um conhecimento em vão. Ok? Por quê? Ora, quando é que eu aplico uma relação jurídica? Classifico uma relação jurídica como consumerista ou uma relação jurídica como relação de direito civil? E isso tem influência, inclusive, na legitimidade legislativa, né, do próprio processo legislativo. Quem é que pode, então, editar normas sobre esses direitos? Ok? Então, direito do consumidor, competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Não confundir com direito civil, que é exclusiva competência da União. E aí você vai me perguntar, Eduardo, município pode legislar sobre direito do consumidor? E a resposta é não. Não pode legislar sobre direito do consumidor. Tranquilo? O que é que o município legisla? Segundo o artigo 30 da Constituição, sobre matéria de interesse local. Vamos voltar aqui para a lousa. Ó, matéria de interesse local de forma suplementar à legislação federal e estadual. Município não legisla sobre direito do consumidor, sob pena de inconstitucionalidade, mas existem na prática alguns casos limítrofes. Vamos falar sobre isso aqui. Olha, muita gente me pergunta sobre aquela história, né, na faculdade, a primeira coisa que os alunos perguntam, professor, mas é a fila de banco? Porque é uma lei municipal que determinou que eles colocassem assento, que eles colocassem um tapume ali na área dos caixas para que eu não veja quanto o sujeito está demorando e quanto de dinheiro ele está desembolsando, né, para evitar aqueles crimes de saidinha de banco. Tá? O tempo de espera para atendimento, né, cada município pode criar uma lei específica, e essa matéria já foi objeto de impugnação no Supremo Tribunal Federal lá atrás, muito lá atrás. Tá? Só que o Supremo considerou na ocasião, em 2005, inclusive, em caso de julgamento de recurso extraordinário, que o município legislar sobre essas matérias, sobre comodidade, conforto, segurança do atendimento do consumidor, não seria matéria de competência da União, não seria matéria de direito civil, de direito financeiro, de segurança, não seria nada disso. Seria matéria de direito do consumidor. Seria o quê? Matéria de interesse local. Você pode não concordar com a interpretação do STF. E eu sei que é complicado você definir, porque é um conceito um tanto quanto vago, aberto, uma cláusula geral, o que é interesse local, né? Mas basta que a gente saiba, basicamente, que são um dos exemplos mais pedidos e tratados, que, olha, se você cuidar aqui especificamente, tá? Ó, município para instalar nas suas agências bebedouros, sanitários, enfim, objetivo de determinar instalação de equipamentos de segurança, portas eletrônicas, câmeras filmadoras, propiciar conforto, instalações sanitárias, cadeiras de espera, ou ainda prestação e atendimento de prazo razoável. Tudo isso o STF entende que é matéria de competência do município, matéria de interesse local. Tranquilo? Já em outra perspectiva, meus amigos, o STF entende o que, por exemplo? Lei municipal não poderia, por exemplo, isentar um shopping center de cobrar pelo estacionamento, tá? O Supremo já tem alguns precedentes falando em dupla inconstitucionalidade, material e formal. Formal por quê? Porque o município não teria legitimidade para legislar sobre esse tipo de matéria, porque é matéria específica de direito do consumidor, ok? E entende que também é violação material, porque feriria a livre iniciativa. Mas percebam que são situações que a gente vai ter que jogar de acordo com o conteúdo específico da jurisprudência. Eu não acredito que isso vai ser cobrado de vocês tão a fundo,
ok? Mas é importante que a gente saiba quem pode legislar sobre o direito do consumidor e qual o papel do município dentro desse processo legislativo. Tranquilo? Bom, há um último detalhe que eu queria mostrar para vocês, que é aquela questão da relação entre direito civil e direito do consumidor. Lembrem, direito do consumidor, competência concorrente para legislar. Ou seja, a União, Estados e Distrito Federal podem legislar sobre o consumidor. Mas sobre direito civil, apenas a União pode legislar. Ok? Então, muitas ações têm a sua... muitas situações jurídicas têm a sua constitucionalidade questionada na medida em que os fornecedores tentam, né, jogar com esse conceito de direito civil e direito do consumidor. Se aquela relação jurídica seria consumerista ou se ela seria uma relação de caráter civilista puro. Tá? Eu vou trazer um exemplo prático de algo que foi julgado recentemente pelo STF para vocês. Vamos voltar para a lousa. O Estado do Mato Grosso editou uma lei prevendo que, se o plano de saúde recusar algum procedimento, tratamento ou internação, ele deverá fornecer por escrito ao usuário um comprovante fundamentado, expondo as razões da negativa. Inclusive, gente, isso aqui tem uma resolução da Agência Nacional de Saúde, da ANS, determinando a mesma coisa. A negativa tem que ser fundamentada, direito básico de informação do consumidor, princípio da transparência, da confiança, que a gente já falou lá atrás. Muito bem, foi proposta uma ação direta de inconstitucionalidade sob o argumento, né, de que essa lei ela tratou de direito civil, comercial e política de seguros, que são matérias de competência específica privativa da União. E o STF julgou agora esse ano, na verdade, não foi nem ano passado, foi esse ano, sei lá no informativo 890, que é constitucional a lei estadual. Ok? Por quê? Porque essa lei está tratando dos chamados direitos dos consumidores e não de direito civil em si. Lembra que eu falei que a lei dos planos de saúde é uma lei eminentemente de caráter consumerista? Ok, essa lei estadual ela não faz a tutela geral do tema, mas ela complementa o sentido daquela lei federal da 9656 de 98. Tranquilo? Então, feitas essas premissas aqui, tendo esse cuidado específico, a gente entra na questão dos direitos básicos do consumidor. Gente, para a gente não ferir o tempo do bloco, né, que não é saudável, eu vou deixar para falar aqui dos direitos básicos do consumidor num próximo bloco. Bacana? Então a gente encerra esse bloco tratando de fontes e competência legislativa para a legislação de consumo e a gente trata no próximo bloco desde já. Bacana? Até já!